Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, bem-vindos à nossa aula de português hoje, uma aula bem legal. Com certeza alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso, vamos falar sobre encontros vocálicos. Ou seja, como o nome diz, encontro de duas vogais ou mais na mesma palavra, tá? Então, quando você tiver duas vogais ou mais em sequência na mesma palavra, você tem um encontro vocálico. Por exemplo, quando eu falo a palavra Guaraná, ó, guá, olha o U e o A juntos em sequência na mesma palavra. Então, nesses casos, eu tenho um encontro vocálico, que é quando as duas vogais elas se encontram uma do lado da outra na palavra, ou quando você também pode ter três vogais umas próximas às outras na mesma palavra. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a classificação dos encontros vocálicos, tá bom? Vamos lá? Os encontros vocálicos, pessoal, eles podem ser ditongo, tá? Eles também podem ser tritongos ou hiato, tá legal? Então vocês têm três tipos de classificação de encontros vocálicos: ditongo, tritongo ou hiato, tudo bem? Vamos conhecer primeiro os ditongos, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Os ditongos ocorrem quando nós temos duas vogais, tá? Em sequência em uma sílaba. Então, o que acontece? Para eu saber se uma palavra é ditongo, tritongo ou hiato, eu tenho que separar ela em sílabas. Então, eu tenho a palavra água, separei água, ok? E aí, eu percebi que o A, eu tenho duas vogais juntas em sequência na mesma sílaba, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o A, duas vogais juntas em sequência na mesma sílaba. Então, nesses casos, eu tenho algo chamado ditongo, quando eu tenho duas vogais juntas em sequência na mesma sílaba. Reparem que não tem como eu colocar agua, não. Eu escrevo água. Tá? Então, eu tenho duas vocais que estão juntas na mesma sílaba. Então, nesses casos, eu tenho um ditongo. Tudo bem? Vamos para a próxima palavra. Caixa. Olhem só para essa palavra. Caixa. Então, eu tenho aqui, ó, caixa. Fiz a separação silábica. Agora, eu vou pegar aqui, ó, ai. O ai está junto na mesma sílaba. Então, eu tenho, nesses casos, um ditongo. Ou seja, eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. Então, nesses casos, eu tenho um ditongo. Tá legal, pessoal? Então, a primeira parte que a gente tem que aprender é isso aí. Ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba, ok? Agora, vamos falar um pouco sobre os tritongos. Vamos lá. Os ditongos é quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. Os tritongos serão quando eu tiver três vogais juntas na mesma sílaba, tá legal? Toda vez que eu tiver três vogais juntas na mesma sílaba, eu terei um tritongo. Vamos ver aqui uns exemplos? Vamos lá. Reparem aqui as palavras enxágue. Lembra, para eu saber se essa palavra é ditongo, tritongo ou hiato, eu tenho que separar silabicamente. Separei enxágue. Opa! Enxágue. Repara aqui, ó, eu tenho três vogais juntas em sequência na mesma sílaba. Então, eu tenho o ei. Olha só, três vogais juntas na mesma sílaba. Então, nesses casos, eu tenho um tritongo. Olha a palavra saguão. Separei em sílabas a palavra saguão. E aí eu tenho o ão. Tenho três vogais juntas em sequência na mesma sílaba. Então, eu tenho um tritongo. Palavra guão. Olha só. Ela está separada em sílaba. Ela, apesar de não parecer, ela é um monossílabo tônico, tá? Então, você tem guão. Guão, ela é uma palavra que é classificada como tritongo, porque ela tem três vogais juntas na mesma sílaba, ok? Vamos continuar agora aqui. Agora, pessoal, vamos falar do hiato. O que seria o hiato, tio? Ah, já sei, quando tiver quatro vogais juntas na mesma sílaba. Não, pessoal, não é quando eu tiver quatro vogais juntas na mesma sílaba. O hiato ocorre quando cada vogal fica em uma sílaba. Por exemplo, olha só a palavra faísca, tá?
separei a palavra faísca em sílabas, ok? Vamos lá? Faísca. E aí, eu tenho duas vogais que ficam juntas, A, I. Só que elas, quando na separação silábica, elas ficam juntas na mesma sílaba? Não. O Fá, o A fica de um lado e o I fica do outro. Nesses casos, eu tenho um hiato, tá? Que é quando as vogais elas se separam, cada uma em uma sílaba. Na palavra completa, elas ficam junto. Quando eu falo faísca, eu tenho aí. Mas quando eu faço a separação silábica, cada uma fica em uma sílaba. Vamos ver outro exemplo? Palavra navio. Navio. Olha o O se separando do I. Nesses casos em que a separação silábica, uma vogal fica de cada lado da sílaba, fica em cada sílaba, você tem um hiato. Palavra ciúme. Então, aqui eu tenho as vogais I e U se separando. Então, nesse caso, eu tenho um hiato. Tá legal, pessoal? Vamos aqui continuar para ver se a gente conseguiu pegar legal essa matéria. Vamos então, ó, ditongo. A. Meixa. Então, eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. Tenho um ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo, eu tenho Paraguai, três vogais juntas na mesma sílaba, então eu tenho um tritongo. Hiato, coroado, eu tenho duas vogais separadas, uma em cada sílaba, então eu tenho um hiato. Desculpa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, vamos fazer um exercício juntos. Classifique as palavras abaixo em ditongo, tritongo ou hiato, tá bom? Então, vamos lá, vamos classificar. A palavra Uruguai. Primeira coisa, eu vou fazer o quê? Vou separar as sílabas, tá bom? Então, eu separo como? Uruguai. Então, agora, separei as sílabas da palavra Uruguai, ok? Essa palavra, onde é que está o encontro vocálico nela? Eu tenho um encontro aonde? Aqui, ó, pessoal. Uai, tá? E eles estão juntos ou separados? Separados. E quantas vogais eu tenho? Eu tenho 3 vogais. Então, essa palavra é um tritongo. Tá legal, pessoal? Então, temos aí um tritongo, ok? Então, a palavra Uruguai é um tritongo, tá legal? Agora, a palavra moita. Vamos lá. Palavra moita. Como é que é a separação silábica da palavra moita? Moi. Tá. A palavra moita, a separação silábica ocorre desta forma. Moita. Então, eu tenho o quê? As vogais O e I na mesma sílaba. Como são 2 vogais, eu tenho um ditongo. Tá legal, pessoal? Ok? E por último, a palavra caído, tá? Vamos fazer a separação silábica da palavra caído. Ca-i-do. Então, nesses casos, eu tenho o quê? 2 vogais, na verdade, aqui, ó, ai, só que uma está em cada sílaba. Então, nesses casos, eu tenho o quê? Um hiato. Tá bom, pessoal? Então, ditongo, quando eu tenho na separação silábica 2 vocais na mesma sílaba. Tritongo, quando eu tenho na separação silábica 3 vogais na mesma sílaba. Hiato, quando eu tenho na separação silábica uma vogal em cada sílaba. Ok? Então é isso, pessoal. Agora vamos fazer bastante exercícios. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.